Boa tarde então, queridos, graça e paz, amém. Nós vamos iniciar a aula desta tarde, quase noite, a nossa aula da nossa escola bíblica deste domingo, 24 de abril, amém? E nós vamos então iniciar com uma oração. Peço aos irmãos que, por gentileza, baixem suas cabeças, fechem seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso bondoso Pai, te louvamos, Senhor, por este dia, o dia do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a este lugar, nesta tarde, para agora estudarmos a Tua Palavra. Logo mais, Senhor, às 19 horas, podemos cultuar a Ti. Senhor, é um dia especial para todos nós, para o Teu povo, para aqueles que são, Deus, remidos do Senhor e fazem parte, Deus, da Tua família. Eu louvo ao Senhor pela vida de todos os irmãos aqui presentes, louvo ao Senhor pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra e podemos então assim, Senhor, aprender mais de Ti, a como Te servir melhor, a como melhor Te adorar. Pai, como Teu povo, nós oramos, pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, trate o nosso coração e nos faça crescer para a glória do Teu nome. Abençoe a aula desta tarde, abençoe as demais classes, os nossos jovens, os batizandos, nossas crianças. Pedimos a Tua bênção sobre todos, professores, alunos da IBD nesta tarde. Nós oramos pedindo isto e confiamos no Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos então, hoje, concluir o tema deste bimestre. Hoje é o último domingo, deste nosso primeiro bimestre da EBD. Próximo domingo daremos início ao segundo bimestre e estamos trabalhando então para, neste próximo bimestre, continuarmos assim, reunidos, estudando a Palavra de Deus. E eu peço aos irmãos que estejam orando por nossa EBD, para que cada vez mais nossos irmãos, irmãs, todos procurem se engajar neste importante propósito de Deus, que é de nos fazer crescer pelo conhecimento da Sua Palavra. E estudar a Palavra juntos é algo que nós vamos realmente fazer sempre. Essa é a vida, faz parte da vida da igreja. Amém, queridos? E hoje nós queremos, nesta última oportunidade deste tema, fazer alguma reflexão, parte revisão, parte consolidar alguns princípios importantes da Palavra de Deus sobre o culto a Deus. Eu quero então compartilhar com os irmãos um primeiro slide que, para mim, é uma síntese, bem síntese mesmo, do que é o culto de adoração, o culto congregacional, o nosso culto a Deus. São duas afirmações que sintetizam e também iluminam um pouco, a necessidade e o propósito do culto. Primeiro ponto aí é que a igreja, então, tem como parte essencial, e para não dizer vital, de sua vida, aí fica redundante, vital da vida, mas então essencial da vida congregacional, reunir-se para cultuar a Deus. Cultuar a Deus faz parte do chamado de Deus para a igreja. Deus chama o seu povo para adorá-lo. Então, a ideia do culto congregacional, do culto de adoração, ela deve fazer parte da nossa vida como igreja e não deve ser algo ignorado. O culto a Deus não pode ser algo ignorado, não pode ser algo que nós, como cristãos, como membros do corpo de Cristo, tratemos como um capítulo da nossa vida cristã, mais uma atividade na nossa pauta evangélica. Não, culto a Deus não pode ser rotina,
não pode ser nada senão, né, realmente a parte mais essencial da nossa vida coletiva, comunitária, que é adorar a Deus. E uma segunda afirmação é aquela que está aí, de que Deus, então, reúne o seu povo para exaltar o seu nome, fala do propósito, né, para a edificação mútua dos seus filhos, fala da consequência desta união e com o propósito de evangelizar, né, ainda de evangelizar as nações da terra. Então fala um pouco do impacto e da abrangência que tem a nossa reunião. Nossa reunião não é uma reunião secreta, né? Não se trata de uma reunião de uma religião secreta, não. Nossa reunião ela é pública, nossa reunião ela é noticiada, nossa reunião é objeto de publicidade. As pessoas, os ímpios, as nações sabem, a igreja está reunida, há um culto a Deus. Então isso já é para elas o bastante para elas entenderem a existência de um povo que adora um Deus. Isso já causa um impacto. E isso vai se desdobrando na influência, né, na comunidade, ao ponto de um dia esse ímpio, essa pessoa estar aqui sentado, também cultuando a Deus. Amém? Então, a Bíblia ensina sobre o culto. A Bíblia ensina sobre a adoração. A forma de adoração, o culto a Deus, são objetos da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. O culto a Deus, ele não pode ser fruto de uma tradição, né, humana. Tradição de uma igreja A, tradição de uma igreja B. Né? Não pode ser fruto de uma estratégia, né? Quando o culto ele é um instrumento estratégico de uma mente, né? de uma igreja que quer, com essa estratégia, promover algum tipo de crescimento artificial ou atração, né? O culto perde sua essência. Culto não pode ser isso. Culto não pode ser chamariz para... Ele é a porta de entrada, sim, depois nós vamos ver um pouco disso para a igreja, para as pessoas. Mas ele não pode ser isca. Eu não posso trabalhar um culto para ser uma isca, né? Para atrair pessoas. Nós temos que convidar as pessoas para o culto a Deus, né? Nós temos que entender que o culto, sim, é uma porta de entrada, mas quando eu passo a ter todo um trabalho voltado para fazer com que esse culto seja atrativo e cative pessoas a virem, aí a gente já entra num pragmatismo muito perigoso, né? Você sabe pragmatismo, né? Quer dizer, se faz algo para obtenção de resultados. Então, não pode ser isso. Não pode ser também, o culto não pode ser uma preferência pessoal, né? Não pode estar associada à questão de gosto pessoal. Quer dizer, irmãos, até pode. Pode ser fruto de uma tradição, pode ser pragmático e pode ser gosto pessoal. Pode. Mas e Deus, como é que fica nisso? Qual é a opinião de Deus? Qual é a parte onde nós falamos para Deus? Deus, tá bom assim? Porque há igrejas que fazem isso, alcançam resultados, estão crescendo, né? Mas a pergunta é, e Deus nisso? Deus está se agradando do ajuntamento, da reunião, né, do culto? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então, o risco de você desagradar a Deus fazendo algo por essas motivações talvez seja muito grande. Esse é o ponto aqui. Então, para a gente não cair em riscos assim, a gente precisa entender que o culto, ele é ensinado, ele é tratado na Bíblia, né? E a gente, eu insisto, a gente, sempre que chegamos, por exemplo, perto
do mês da reforma, a gente repete de cor, né? Os cinco solas da reforma. Um deles é somente a Escritura. Então isso tem que ser uma realidade para nós. Então, queremos saber sobre o culto, aprender sobre o culto e cultuar, vamos para a Escritura Sagrada. Amém? Em geral, as pessoas todas, né, que frequentam uma igreja fazem avaliações sobre a questão do culto, né? O culto, para as pessoas, muitas vezes do ponto de vista delas, é algo bom, né? Já ouviu alguém falar isso? O culto foi bom hoje, né? O culto é bom. Mas essa ideia de culto bom, ou eu me sinto bem naquele culto, não me sinto bem num outro culto, num outro tipo de culto, ela também não pode ser uma avaliação objetiva do culto que agrada a Deus, porque isso é algo muito pessoal, né? É algo muito subjetivo. Até porque a gente pode se sentir muito bem fazendo coisas erradas, né? Então outras pessoas não. Então, mensurar o quanto um culto agrada a Deus pelo tanto que eu me sinto bem nele, né, também é algo perigoso, é algo instável, né? Eu posso dizer, o culto hoje foi bom, então esse culto agradou a Deus. O culto não foi bom para mim hoje. Deus não se agradou desse culto, não. Não dá para ser por aí, né? Essa não pode ser uma avaliação, né? Precisa, sólida do que é um culto a Deus. Então, a igreja, ela tem como parte essencial de sua vida cultuar. Deus reúne, né, sua igreja para cultuá-lo, para adorá-lo. Mas nós precisamos saber o que é realmente um culto bom a Deus. O que é um culto bom a Deus? E o culto bom a Deus, pelo que nós pudemos ver ao longo de todas essas aulas aqui até hoje, é o culto bíblico, é o culto que a palavra de Deus nos ensina, né? É o culto em que as Escrituras, né, dão o fundamento, né? E hoje eu queria, nesse fechamento, né, refletir um pouco sobre essa questão dos princípios do culto e da adoração nas Escrituras. E nós vamos usar o Velho Testamento, né? O Velho Testamento. O Velho Testamento, queridos, ele traz princípios de adoração muito importantes para nós hoje, né? Tanto o Velho como o Novo Testamento nos dão princípios para a adoração e algumas regras para o culto congregacional. Mas nós vamos olhar para o Velho Testamento, né? Entendendo que, claro, nós não vamos mais adotar hoje como igreja, e a igreja do Novo Testamento não adota mais hoje, né, as prescrições de culto, as normas de culto, que lá eram leis, eram regras. Isso pelo simples fato, pelo objetivo fato de que tudo aquilo, né, aliás, grande parte daquilo, era para apontar para Cristo. E como Cristo já veio, muito daquilo que está lá se tornou então o quê? Obsoleto. Mesmo o formato de culto, né? O culto levítico, se tornou obsoleto. Mas há princípios importantes que ainda subsistem. Então, sobre esses princípios é que nós gostaríamos de refletir um pouco nisso hoje, com base no livro de Êxodo, capítulo 20. Então eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. O contexto lá são os mandamentos, os 10 mandamentos. E nós vamos então refletir sobre princípios para o culto cristão hoje, né? Com base nos primeiros 4 mandamentos aqui dos 10 mandamentos. Então nós vamos ler dos versículos aí 1 até o versículo 4. Aliás, 8, perdão. Versículos de 1 a 8, tá bom?
que são aí a narrativa, que é aí a narrativa dos 4 primeiros mandamentos. Diz assim, então, a palavra de Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Até aí, verso 8. Nós temos aí, então, os 4 primeiros mandamentos deste conjunto dos mandamentos que são aí conhecidos aí como os 10 mandamentos. Então nós queremos ver, analisando esses primeiros 4 mandamentos, princípios para o culto hoje. Amém? Então nós vamos para o primeiro princípio, que está baseado aí nos versículos 1 e 2 e estimulado aí, provocado por uma pergunta. E a pergunta é esta: por que adorar a Deus? Isso tem a ver então com o motivo do culto. Por que adorar a Deus? Qual é o motivo do culto? Porque o culto ele precisa ser prestado pelos motivos corretos, pelos motivos certos. Este é um aspecto fundamental do culto a Deus. Você, quando se aproxima de Deus, você se aproxima de um Deus tão amoroso, tão grandioso, tão poderoso. Um Deus que é um Deus eterno. Ele é o Criador de tudo. Como é que nós nos aproximamos de uma autoridade como Deus é? Tem que ser pelos motivos corretos, tem que ser pelos motivos certos. E nós vamos ver então, com base nestes 2 versículos iniciais, alguns desses motivos. Então, o versículo 1 e 2 fala isso. Então Deus falou sobre todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Logo na sequência, no versículo 13, ele vai falar de culto. Então, dado que, eu sou esse Deus todo-poderoso, esse Deus que te tirou da terra do Egito, da servidão. Então, adore a mim. De que forma? Do versículo 3 em diante ele fala isso. Então nós temos no versículo 1 e no versículo 2 o motivo. Já que ele vai falar de culto, e o culto é uma ordem de Deus, ele antes então dá o indicativo, dá o motivo, para que eu, de forma imperativa, obedeça a Deus. Obedeça então os imperativos de Deus. Então o que nós temos aí nesse slide? Nós temos aí pelo menos 3 motivos do porquê cultuar a Deus. Primeiro, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Essa expressão Senhor é a expressão eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele é Javé. Essa é a razão, então, pelo qual nós temos que nos aproximar de Deus. Então, quando nós nos achegamos a Deus para cultuá-lo, qual é a visão que nós temos que ter dele? Nós não podemos chegar diante de Deus e achar que Deus é um gerente de banco, que ele é um Papai Noel, que está lá para me servir de presentes. Tem que entender o caráter de Deus, os atributos de Deus. Tem que saber
que você está chegando diante de um Deus que não é um Deus com D minúsculo. Você está diante do Deus vivo e verdadeiro. O autor de Hebreus vai dizer: terrível coisa está nas mãos deste Deus. Então, chegar-se a Deus é chegar-se à divindade. E esta divindade, ela é santa. Ela tem atributos que nenhum outro Deus da terra possui. Esta divindade precisa ser adorada de forma adequada com o seu caráter. Nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer forma. Não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira. O autor de Eclesiastes, ele diz: guarda o teu pé quando você estiver na presença de Deus, na casa de Deus. Entenda que Ele é o Senhor. Diante de um Deus como Javé, nós nos prostramos, nós nos rendemos, nós nos humilhamos. Você não pode chegar diante de Deus, do Deus Criador, com o seu nariz erguido, é ou não é? Você não pode chegar diante de um Deus Criador, por exemplo, sem crer nele. Então, há alguns elementos fundamentais que precisam estar em nós quando cultuamos a Deus. Então eu não posso cultuar a Deus, né, de forma hipócrita. Não creio nele, mas eu vou cultuá-lo mesmo assim. Não. Deus, ele fala para o povo: olha, nem me cultue se for para ser desse jeito. Nem cante se for para ser da boca para fora. Não preciso disso. Não preciso de sacrifícios. Eu quero ser respeitado, reverenciado como Deus santo que eu sou. E não é qualquer um que pode adorar a Deus, queridos. Somente aqueles que Ele escolheu e fez a chegar a si. Deus não aceitava o louvor e a adoração das nações pagãs. Porque Deus não pode ser adorado de qualquer jeito. Ele chama um povo lá no deserto, ele reúne um povo em torno de si, ele dá regras para aquele povo, e a adoração era só daquele povo. Por quê? Porque havia toda uma preparação, um pré-requisito para a adoração divina. Então, ele fala: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, o dono de tudo, o criador de tudo. Por isso vocês devem me adorar. Por isso vocês devem me cultuar. Segundo, ele fala: eu sou o teu Deus, né? Está aí no versículo 2 ainda. Eu sou o Senhor, teu Deus. Teu Deus. Nosso Deus. Por que nós o adoramos? Porque Ele é o nosso Deus. E nós somos o seu povo. Então lembra que eu falei? Não é qualquer povo, é o povo de quem Ele é Deus, né? É o povo que Ele escolheu, e é o povo que tem a Ele somente como Deus. É o que a gente chama de uma relação pactual, uma relação de pacto. Deus faz um pacto com o seu povo, e Ele exige então que este povo o adore, né? Deus tem o seu povo, e este povo tem não mais um Deus. Este povo não tem mais um fetiche religioso para dirigir a sua adoração quando ele está preocupado, quando ele está... Não. Ele não tem nichos de adoração, não. Ele tem um único Deus. E esse único Deus, esse Deus precisa ser adorado, quer ser adorado pelo povo com o qual ele então fez um pacto, fez uma aliança, né? E adoramos a Deus também. Deus, Ele quer que seja adorado. Por quê? O verso 2 também fala aí. Porque Ele tirou este povo da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Ele quer ser adorado porque Ele libertou esse povo da escravidão. Então, se Deus nos libertou do inimigo, se Deus nos libertou da escravidão, nós agora podemos, em gratidão, adorá-lo. Então note os indicativos do porquê adorar a Deus.
Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, porque Ele é o nosso Deus, tem uma relação pactual conosco, e porque Ele nos libertou. Lembre-se, Ele libertou Israel de um cativeiro de 400 anos, 430 anos, tirando os 30 primeiros anos que foram bons, 430 anos de vida no Egito. Ele vai e tira aquele povo de lá. Nós também fomos libertos, sim ou não? Fomos libertos de uma escravidão pior ainda, que é a escravidão do pecado. Então nós já temos aqui um primeiro princípio. Qual é o princípio? A igreja cultua, pelos motivos certos. O primeiro princípio do culto a Deus é: só cultue pelos motivos corretos. E os motivos estão aqui diante de nós. Por causa de quem é Deus, por causa de sua relação conosco e vice-versa, e por causa do que Ele fez por nós. Deve ser por essas razões, apenas por essas razões. Fica muito estranho quando a gente promove cultos por outros motivos. Fica muito estranho quando a igreja promove culto por questões de costumes. Se não for por esses motivos, o culto foi desvirtuado. Já não é mais um culto a Deus. É um culto a nós mesmos, às nossas próprias conveniências, aos nossos próprios desejos. E por que não dizer até por causa das nossas próprias concupiscências do nosso coração humano. Então, é por causa dessa relação pactual que nós adoramos a Deus. Aliás, irmãos, é por causa dessa relação pactual entre Deus e o seu povo que, por exemplo, a igreja não deve permitir que ímpios, por exemplo, participem de forma ativa do culto a Deus. Do culto a Deus. Isso é comum, Às vezes tem um ímpio, O cara é deputado, o cara é político, ou ele é artista, toca bem, e está visitando uma igreja, aí, ou o irmão não pode fazer uma oração aqui, o deputado, ou o músico lá, toca aqui para nós, tal. Você não pode permitir isso, porque ele é um ímpio. Ele, quando muito, pode só participar do culto e ouvir a pregação. Então, deixa ele sentado, Tem gente que já se anima. O fulano de tal está aqui. Ele é o marido daquela irmã. E o cara é ímpio. Não, vem aqui, ora por aqui, faz isso, cante aqui. Ele canta bem, faz alguma coisa, tem algum talento ali. E a gente já quer envolver aquela pessoa no culto a Deus de uma forma ativa. Não, senhor. Ele precisa ouvir a palavra de Deus. Ele precisa converter o coração para depois poder adorar a Deus de uma forma ativa no culto a Deus. Então, por que adorar? Pelos motivos certos. Mas este segundo mandamento que nós temos aí, no versículo 3, aliás, o primeiro mandamento que temos aí no versículo 3, ele vai também nos dar um outro princípio. Então, este mandamento também está calcado aí este princípio, está calcado também numa pergunta. Se a primeira pergunta ela era por que adorar, aqui é a quem devemos adorar. O que diz então o verso 3 aí? Diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. Então, a quem devemos adorar? A Deus, a Yahvé. Somente Ele. O primeiro mandamento fala isso aí: não terás outros deuses diante de mim. Isto é, Deus, Ele é o centro do culto. Ele é o único centro do culto. Então, não adore nada em meu lugar. Isso é o que Deus está dizendo. É exclusividade na adoração. Exclusividade na adoração. É o que nós chamamos de o teocentrismo de Deus no culto. Quem é o centro do culto? Deus. A quem a adoração é dirigida? A Ele, unicamente a Ele. Então a resposta é a pergunta, a quem devemos adorar é a Deus.
É por isso, irmãos, e é só por isso. Não é por questão de gosto pessoal, não é por questão de sermos atrasados, né? Não. É por isso que nós, como igreja, só queremos e ao máximo dirigir a nossa adoração a Deus. É por isso que nós queremos evitar ao máximo no culto desviarmos a glória de Deus, desviarmos a atenção a Deus. É só por isso. É por isso que nós não vamos nos envolver com práticas e liturgias que existem por aí aos montes, né? Porque nós sabemos que muitas delas estão, de fato, mais voltadas a dirigir, e às vezes até de forma inconsciente, tá? A adoração e a atenção a homens, a algumas coisas que não a Deus. Então, a gente quer evitar ao máximo não ferir esse princípio do a quem devemos adorar, né? E isso não é só no púlpito, na vida da igreja, né? Na vida da igreja como um todo. A nossa agenda, a nossa liturgia, a nossa comunhão, tudo na vida da igreja, inclusive o culto a Deus, precisa ser dirigido a Ele. Então nós não vamos fazer eventos aqui, festas aqui, para que Deus não seja glorificado em primeiro lugar e unicamente. Nós vamos trabalhar e vamos dirigir a nossa adoração a Ele, somente a Ele. Então, isso é nas orações, isso é na pregação, né? Isso é nos louvores, em todos os atos do culto, né? Orações devem ser feitas a Deus, devem glorificar a Deus, a pregação deve glorificar a Deus, deve ser dirigida a Deus, o louvor, as músicas, todas voltadas para Deus. A pregação deve falar de Deus, a pregação deve falar de Cristo, a pregação deve exaltar a Cristo. Então, esse é o segundo princípio. Teocentricidade de Deus no culto. Eu acho que de tudo que nós vimos aqui, durante todos esses domingos, este princípio nós precisamos tê-lo no nosso coração. Para que nós viemos aqui? Para adorar unicamente a Deus. Vamos para mais um mandamento e um terceiro princípio. Eu quero ler aqui com os irmãos os versículos 4 a 6. O que diz aí os versos 4 a 6? Esse aí é o nosso segundo mandamento aí dos 10 mandamentos, né? Diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o que nós temos aqui? Um terceiro princípio que está calcado um pouco nessa pergunta, né? Como adorar a Deus? Então, se nós já vimos a quem adorar, se nós já vimos aqui, né, a quem devemos adorar, né, e por que nós devemos adorar, agora aqui nós vamos ver o como adorar a Deus. E esse segundo mandamento nos ajuda a entender isso, porque o segundo mandamento fala como adorar a Deus. Deus está falando aí de forma muito clara: olha, não faça para você imagens de escultura, nem semelhanças, né? Semelhança alguma. Então, de forma muito clara, o que a Bíblia está dizendo aí? Deus quer ser adorado sem imagens. Ele quer ser adorado, então, espiritualmente. Se Ele manda você eliminar imagens, se Ele manda você eliminar, né, intermediários,
que você pode ver com seus olhos, que você pode tocar, ou você pode incorporar entre você e Deus no seu coração. Então, ele quer dizer que ele quer ser adorado de forma espiritual, espiritualmente, sem representações, sem estes intermediários na adoração. E o Novo Testamento concorda com isso. Quando a gente vai para o Novo Testamento, especialmente lá em João, capítulo 4, Deus está travando uma conversa lá com uma mulher samaritana, e quando ele fala de adoração, ele fala: adore em espírito. Então, Deus quer ser adorado espiritualmente, sem representação, e de acordo com o Novo Testamento, palavras do próprio Jesus, ele quer ser adorado em espírito, né? E os argumentos do porquê ele quer ser adorado assim, exclusivamente, sem representações, em espírito, estão aí nesse próprio texto desse versículo que lemos. Quais são? Primeiro, eu sou o Senhor, novamente, né? Novamente. Por que ele quer ser adorado espiritualmente, sem representações? Porque ele é Yahvé, ele é Senhor, ele é o Criador de tudo. Então nada que ele criou pode ser colocado de forma intermediária na adoração que deve ser dirigida a ele. Então, porque ele é o Senhor, e também porque ele é o nosso Deus, sou teu Deus, de novo, a ênfase nisso, a ênfase na relação pactual, na aliança, né? Na aliança com o seu povo. Terceiro, porque eu sou Deus zeloso. Esta palavra zelosa, zeloso, né? É um atributo de Deus. Deus é um Deus ciumento, sim. Deus é um Deus de fato que tem zelo, sim, pelo que é seu. Ele não vai dividir a sua glória, não vai dá-la a outrem. Ele é um Deus zeloso. E ele é um Deus que visita a iniquidade daqueles que me aborrecem. O que é aborrecer a Deus, queridos? Aqui nesse contexto, aqui é isto. É adorar a Deus de forma contrária a Ele. Quando nós cultuamos a Deus e infringimos os princípios regulados na palavra de Deus para o culto, nós estamos aborrecendo a Deus. O culto de Israel chegou a um tal nível que profetas como Oséias, como Amós, eles profetizavam e Deus falava através deles: olha, não me cultuem mais, eu não quero mais ouvir nem mesmo as vossas músicas, o estrépito dos vossos louvores. O culto estava aborrecendo a Deus, porque estava sendo feito de maneira contrária. E aqui o texto diz que ele visita aqueles que aborrecem a Deus, né? A iniquidade desses que aborrecem a Deus de forma idólatra e de forma antropocêntrica, né? Ele visita. Mas por outro lado, Deus diz que ele faz misericórdia, né, àqueles que guardam os seus mandamentos, que amam os seus mandamentos. Então, este segundo mandamento traz para nós aqui um terceiro princípio. E qual é o princípio? É aquilo que nós já falamos aqui em lições passadas e que em teologia a gente chama de o princípio regulador do culto. Ou seja, o culto tem que ser regulado pela vontade de Deus. E eu não posso então inventar maneiras de adorar a Deus, porque Ele é um Deus zeloso. Simplesmente por isso. Não é porque eu não quero ser legal, não é porque eu não quero ser descolado, não. É porque Deus é um Deus zeloso. E nós temos que observar estritamente aquilo que Ele regulou na sua palavra. Por isso devemos sempre sondar, gente, como igreja, sempre. Eu tenho falado aqui em algumas oportunidades, acho que uns 2 domingos atrás, antes da aula do Douglas, domingo passado eu falei, a igreja é responsável pelo que ela ouve, ela é responsável pela forma como cultua. Ela não é um elemento passivo,
Você não é um elemento passivo, só pelo fato de você não estar com o microfone na mão, só pelo fato de você não fazer parte, né, talvez do corpo eclesiástico, não estar aqui, estar sentado ali, isso não faz de você um elemento passivo, não. Você é um elemento responsável pelo que houve no culto, pela forma como cultua. Então, nós precisamos sempre, como igreja, como membros do corpo, examinar o nosso coração e perguntar: o que é que a Bíblia nos manda fazer? Será que nós temos feito? Deus se agrada? Será que nós temos obedecido a palavra de Deus? Então, esse terceiro princípio a gente não pode. Tinha um microfone aqui, Micael? Cadê o Micael? Tá ali. Leva o microfone ali para o nosso irmão Rony, que ele tem uma pergunta a fazer. Enquanto chega ali, então a gente precisa examinar o nosso coração, queridos. Então esse princípio, o princípio regulador do culto, ele é algo que tem que ser uma preocupação nossa, constante. Essa é uma preocupação primariamente pastoral, né? E depois de toda a liderança da igreja, e depois dos membros da igreja. Então, o pastor, os presbíteros, os diáconos e a igreja vão estar em constante busca de obedecer à palavra de Deus, porque é aqui que o princípio que regula o culto está. Por favor, Rony, pode falar? Paz. Nós observamos que os ajuntamentos no Antigo Testamento, eles serviam como testemunho, né, daquela nação que seguia a Deus. Os ajuntamentos no Antigo Testamento representavam uma mudança até naquela sociedade, naquela comunidade, né? A palavra de Deus diz que as pessoas olhavam para Israel e sentiam vontade de seguir aquele Deus, né? Porque era um ajuntamento que trazia paz, que trazia alegria, que trazia prosperidade para aquela nação, para aqueles povos que estavam ali. O culto na igreja primitiva também gerava um efeito semelhante, né? De todos eram conhecidos, né? No partir do pão, na comunhão, no adorar a Deus. Então esse ajuntamento, quando ele é realmente voltado para Deus, ele gera fruto. E infelizmente... para bem e para mal, né? Para bem e para mal. Infelizmente a gente tem visto que os ajuntamentos hoje... não é uma questão que você achar que aquilo não é para Deus. É porque os frutos demonstram que não é para Deus. Então essa idolatria também se reflete quando aquelas pessoas que se ajuntam em torno daquele líder, se ajuntam em torno daquele cantor, e infelizmente não tem fruto. Aquele ajuntamento não gera fruto. E eu queria perguntar para o pastor se esse ajuntamento tem por objetivo, sim, uma mudança nessas pessoas que se ajuntam em torno ali do nome de Deus, do nome de Deus para adorar a Deus, se essa adoração bíblica gera algum tipo de fruto, né, algum tipo de diferença que... Sim, sem dúvida. Nós até no primeiro slide colocamos isso, quer dizer, o culto a Deus, ele... Até voltar aqui um pouco lá, o culto a Deus, ele tem como objetivo não só exaltar o nome de Deus, mas promover, de fato, edificação daqueles que adoram, né? Porque, irmãos, uma coisa que acho que nós falamos, eu cheguei a falar aqui nas nossas falas aqui, conversas, nós nos tornamos naquilo que nós adoramos. Então a nossa adoração a Deus vai produzir em nós a glória de Deus. Moisés, quando subiu no monte e ficou lá com Deus, quando ele volta, sua face brilhava. Então, nós vamos nos tornar naquilo que nós adoramos. Nosso culto é dirigido a Deus de forma sincera, de forma íntegra, em obediência. Nós vamos ser transformados à imagem desse Deus. O culto vai promover mudanças em nós. Quando nós nos achegamos a Deus, antes de darmos a Ele, Ele nos dá. Você está adorando a Deus, mas Ele também está dando de você para Ele. Lembra, a relação é pactual. Você é seu povo e Ele é o seu Deus. Então, uma troca recíproca aí, entre as partes do pacto, as partes aí envolvidas nessa relação. Amém? Então,
como adorar a Deus. Então nós vimos aí que há argumentos do porquê ele quer ser adorado de forma exclusiva, já que a adoração tem que ser unicamente a ele. Mas o terceiro mandamento também vai falar sobre o como adorar a Deus. Então vamos ler aqui o verso 7, diz assim: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, vamos passar aqui o slide. Isso. Como adorar a Deus. O terceiro mandamento, também aí no verso 7, também vai falar de como adorar a Deus. Mas aqui tem a ver com a atitude interior do coração. Se antes Deus queria ser, naquele princípio anterior, adorado sem imagens, isto é, espiritualmente, sem intermediários, isto é, adoração em espírito, aqui ele quer ser adorado com uma atitude interna do coração. O versículo e o mandamento diz isso, olha: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, quando eu pronuncio o nome de Deus, oro em nome de Deus, canto o nome de Deus, prego o nome de Deus, como é que eu devo fazer isso? Com sinceridade do coração. E com isso também o Novo Testamento concorda. Quando Jesus, lá no mesmo texto de João 4, falando com a mulher samaritana, ele fala adore em espírito, mas ele fala também adore em verdade. Verdade. Então, quando nós pronunciamos o nome de Deus em vão, ou quando nós oramos o nome de Deus em vão, ou quando cantamos sem sinceridade, nós estamos fazendo votos para não cumprir, nós estamos expressando algo que não faremos e que não fazemos. Então são votos tolos. Deus quer que o culto proceda do coração em verdade, fruto de um relacionamento sincero, verdadeiro com Ele. Senão, o culto não terá sentido, o culto não terá, de fato, objetivo. Vai chegar aqui o microfone? Pastor, deixa eu perguntar aqui. Pastor Raimundo tem uma pergunta aqui, pode falar, pastor. Em relação a o nome, quando eu pronuncio o nome de Deus, oro em nome de Deus, canto em nome de Deus, prego em nome de Deus. Tem pessoa, pastor, que uma certa vez eu tive até um debate de conversa, porque a pessoa, qualquer coisinha, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Eu digo, minha filha, quando eu for trabalhar, porque você está falando de uma maneira vã. Vã, né? As pessoas parece que usam a palavra de Deus como um amuleto, eu não sei. Então, como está falando aí, né? E nós devemos fazer com sinceridade de coração. Exatamente. E isso requer um exame nosso, queridos. Cada culto seu, cada oração sua, por favor, examine. Não faça de forma religiosa, não faça de forma mecânica. Salomão, ainda falando em Eclesiastes, fala: é melhor que você não fale nada. É melhor que você não faça um voto do que você fazer voto que não vai cumprir, que não procede do seu coração. Então, Deus vai se agradar muito mais de você se você ficar quieto, se você não querer expressar, não expressar, aliás, algo que não procede do seu coração. Mas a oração que a gente faz é que você tenha abundância de palavras e expressões que emanem sim do seu coração. Amém? Avançando mais um pouquinho para o fim, vamos ler o verso 8. O verso 8 é o quarto dos mandamentos aí. Eu quero destacar aqui mais um princípio. Diz assim o verso 8: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Então, este versículo está associado então a um outro aspecto da adoração, que é
quando adorarmos a Deus. Quarto mandamento tem a ver com o quando adorar a Deus. A adoração aqui não é adoração, lembre-se, aqui nós estamos focando aqui na adoração congregacional. Então, no que tange a adoração congregacional, quando devemos adorar a Deus? A gente sabe que no nosso culto privado a gente adora a Deus qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, onde estivermos. Agora, a adoração congregacional, ela aqui está dirigida a um dia muito especial, o dia do Senhor. E aí nós temos então já um outro princípio, o nosso princípio, tem 4 princípios aqui, visto hoje, que é o princípio da adoração congregacional, né? É quando então o povo de Deus se reúne. É o que nós vamos fazer, estamos fazendo hoje e faremos todos os domingos, porque este foi o dia que a igreja cristã adotou como sendo o dia da sua adoração comunitária, né? O dia do Senhor, o dia em que Cristo ressuscitou. A igreja então, historicamente, ela passou a adotar o domingo como o dia do grande encontro, né? Do encontro do grupo todo da igreja, da comunidade toda dos crentes da igreja local que se reúne. E então, este princípio é um princípio que rege a nossa adoração. Por que nós estamos aqui hoje? Por causa desse princípio. Porque hoje é um dia que Deus determinou, ordenou que nós, como igreja, nos reuníssemos para adorar a Deus. Pastor, pode ter culto na segunda? Pode. Quiser fazer culto na segunda, fazer culto na quinta, né? Mas no dia do Senhor, não é uma questão de só poder, é dever, né? Devemos adorar a Deus no dia do Senhor. E faremos de tudo, queridos, para isso. Seja num templo, seja numa catacumba, seja na casa de algum irmão, dependendo do nosso contexto, nós vamos continuar adorando a Deus no dia do Senhor, né? Com a graça do Senhor e da maneira que for possível a nós, dependendo do nosso contexto. Graças a Deus nós temos hoje, né, esta liberdade de nos reunirmos aqui no templo, em nosso país, né, por enquanto. Falo por enquanto porque, irmão, do jeito que vai indo, a gente não sabe como será o dia de amanhã e o futuro breve, mas com a graça de Deus estaremos sempre aqui. Como conclusão, querido, nós queremos então refletir em passos importantes, práticos para o fortalecimento do nosso culto, da nossa adoração comunitária. E eu quero destacar aqui somente 3, antes de orarmos. Primeiro, ter sempre em vista, né, isso, a realidade de que a adoração diz respeito exclusivamente a Cristo Jesus. Domingo após domingo, culto após culto, você vai ser convidado a adorar a Cristo e somente a Cristo. Deus nos reconciliou consigo mediante a morte e a ressurreição de quem? De Cristo. O Espírito Santo, ele nos traz da morte para a vida por meio do quê? Do arrependimento e da fé em Cristo. E é por Cristo, então. E é em Cristo que nós adoramos. Amém? No que diz respeito à visão pastoral da igreja, você vai ser sempre convidado, sempre instado a adorar a Deus, tendo em vista isso. Adoração exclusivamente a Jesus Cristo e a razão, né, o porquê, né, do que ele fez, tá bom? Segundo aspecto, passo prático aí, né, para fortalecer o nosso culto é ore pela sua igreja, querido. Sabe qual é o grande problema dos crentes? Eles não oram por sua igreja. Parece que eles oram contra a igreja. É incrível isso. Você vê, em geral, as pessoas reclamando da igreja. E não ora pela igreja. Você está no seu time, querido. Você está na sua família. Então não reme contra a sua família. Ore pela sua família. Nosso culto vai ser fortalecido quando todos nós nos comprometemos em oração pela igreja. A igreja é falha, a igreja às vezes não é do jeito que eu quero, mas é a sua igreja. A igreja que você escolheu para adorar a Deus. Porque, queridos, eu costumo falar, há igrejas e igrejas. A igreja é para todos os gostos, né? Deus te trouxe aqui, você tem convicção de que este é o seu lugar local de adoração pública congregacional? Sim,
Então, abrace isso, ore por isso, ajude o projeto, não jogue contra ele, queridos. Ore pela sua igreja, ore pelos pastores da sua igreja, ore pelos presbíteros da sua igreja, ore pelos diáconos da sua igreja, ore pelos irmãos que ministram louvor na sua igreja, ore pelos ministérios da igreja, ore pelas famílias da igreja, pelos seus irmãos, ore pela sua igreja, mas nunca jogue contra o time. Isso vai fortalecer o culto e a igreja. E em terceiro, confiar na soberania divina. Queridos, confie em Deus. Confia que Deus deu um pastor para essa igreja, que Deus deu uma liturgia para a igreja, que Deus deu uma forma de culto para essa igreja local. Ou você confia ou não confia em Deus. Confia que Deus é soberano para ter dado o pastor que deu a essa igreja, os líderes que deu a essa igreja, a forma de culto que deu a essa igreja, os músicos que deu a essa igreja. Olha para tudo isso e descansa, confia, creia que Deus na sua soberania está fazendo assim, porque Ele quer assim e tem um propósito para isso. Nós precisamos descansar. É Deus que é o Senhor soberano de tudo. E é Ele quem vai trazer as pessoas para o culto, é Ele quem vai trazer as pessoas para cultuar, é Ele quem vai transformar os corações. Amém? Então, ore pela igreja, confie na igreja e tenha sempre essa realidade em vista. Estamos aqui por Cristo e para Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela aula desta noite, desta tarde, né? Agora já é noite. E pedir a Deus que nos abençoe como igreja, para que o cultuemos de forma que lhe agrade e que Ele seja então exaltado sempre. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, na tua soberania, nos chamou para, Pai, congregarmos nesta igreja. Senhor, o Senhor nos trouxe a este lugar e nos, ó Pai, Senhor, tem nos colocado aqui, para que aqui, Senhor, o cultuemos, o adoremos, Senhor, como família, como corpo, Senhor, domingo após domingo, nos reunindo neste lugar, para, Senhor, exaltarmos a Cristo, bendizermos a Cristo, adorá-lo, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a fazermos isso de forma que lhe agrade, a fazermos de forma bíblica, a fazermos para a glória do teu nome, confiando na tua soberania, de que o Senhor faz como quer, o Senhor age segundo os teus propósitos, o Senhor tem nos levantado. Deus, este não é um projeto pessoal, humano, de A ou de B, mas é, Senhor, ó Deus, ó Pai, Senhor, uma causa do próprio Espírito Santo neste lugar, nos colocando aqui como igreja, para que, Senhor, adorarmos, sermos edificados e servirmos, Pai, a nossa, Senhor, ó Pai, comunidade, servirmos aos outros. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, nos ajude, nos fortaleça a nossa unidade, a nossa comunhão, a adoração neste lugar, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.